Isso. Fala, galera! Bem-vindos ao 8º episódio do Bate-Papo Marcial. Hoje eu estou com um convidado muito especial, professor Marcelo Gabriel. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Vitor, pelo convite e parabéns pela iniciativa. É muito Obrigado. interessante a proposta. Mostra claramente um dos principais objetivos da arte marcial, que é essa perspectiva da hospitalidade, né? Então, muito obrigado, me sinto honrado em participar. Oh, a honra é minha, professor, né? Para quem não sabe, o professor Marcelo Gabriel, professor de louva-a-Deus, né? Também foi meu professor de boxe chinês, aprendi muito com ele. Foi um tempo, assim, um tempo breve que eu pratiquei, mas foi um tempo de muito aprendizado. Carrego sempre todos esses aprendizados comigo, essas lições. Foi muito importante, assim, para minha jornada, né? Sou muito grato, professor. Eu que agradeço, rapaz, pela amizade e dedicação. Nós nos conhecemos pelo um aluno nosso, que é muito amigo seu, que é o Hugo, né? Até brinco com os meus alunos, eu tenho nossos alunos e tenho os amigos do Hugo, né? Porque vê o Fausto, É, outros, e é muito legal, é outra o pessoa que Hugo vai, reúne todo mundo, né? é o dínamo ali, né, de alguns alunos, né? E, enfim, aí ele É. nos apresentou e eu fiquei muito satisfeito com aquele pequeno projeto, que na verdade era uma espécie de amálgama do que a gente faz no Louva a Deus, mas com o intuito de trabalhar algumas potencialidades individuais ali, de alguns que foi de vocês. Então foi um momento muito rico para mim também, porque foi uma troca muito grande. Você que é artista marcial de longa data, veio de outra arte marcial, ainda treina, hoje com um sistema muito bom, muito respeitado no mundo, inclusive. Mas você já tinha uma estrada, tem uma estrada, teve no karatê, enfim. Então, para a nossa escola foi um acréscimo muito grande. Eu me sinto muito honrado mesmo ter participado desse momento com vocês, né? Foi muito especial. Foi muito legal. O Foi. boxe chinês ele é uma vertente, né, do louva-a-Deus, né? Como que funciona essa Não, diferenciação? Porque eu só tive não acesso ao boxe necessariamente não. chinês. Oh, desculpa. Não. Na verdade é o seguinte, é muito conhecido no universo do Kung Fu chamado o boxe chinês, grosso modo, de Sanda, ou mãos livres, que não é o que a gente fazia. Esse formato que chamamos de boxe chinês, na verdade, boxe tem uma espécie de tradução, Vitor, assim, mãos, né? Mãos, por exemplo, se eu falar assim, é muito comum fora do âmbito nosso, às vezes, ou às vezes, dependendo de como se conversa com alguém da prática de arte marcial também, do Kung Fu. Eu treino estilo louva-a-Deus, estilo Hungar, é muito comum chamar mão do louva-a-Deus ou mão Hungar. Esse nome box, ele é muito flutuante. Ora, no universo mesmo do Kung Fu de modo geral, o Samda representa muito isso, né? A ideia de luta de mãos livres, né? Que foi uma espécie de maneira esportiva do Kung Fu criado numa época importante também na perspectiva cultural chinesa. O que a gente fazia no Louva-a-Deus, na verdade, era um treino separado desse sistema de aula que a gente tinha, que ainda tem, que é o tradicional, obviamente, de uma aplicabilidade de alguns fundamentos que tem no próprio Louva-a-Deus. Então, de certa maneira, é um Louva-a-Deus ainda, claro, porque a minha formação é em Louva-a-Deus, e é uma forma continuada, um momento à parte daquelas formatações que a gente faz nas aulas, de aplicação de alguns princípios de combate de louva-a-Deus mesmo, né? Então, nesse sentido, não seria bem uma vertente. Acaba que porque é um outro momento, mas fazia parte, todos os princípios ainda faz, do universo do louva-a-Deus. Uhum. A diferença é o treino, né? Na verdade, é o Treino, louva-a-Deus, só que é um outro tipo de treino, né? justamente. O Bruce Lee usava muito essa nomenclatura, né? Para se referir à prática, né? Das artes marciais chinesas, né? Boxe chinês, né? Chinese boxing, né? Assim Pois como é, hoje em dia muita gente usa Kung Fu, né? Que na verdade não quer dizer exatamente arte marcial, né? é verdade, Vitor. No Bruce Lee, um diferencial e motivação para muita gente, né? Inclusive, a gente tem registros na família, na nossa família Louva-a-Deus, de registros dele que treinou Louva-a-Deus, anotações dele, livros que ele adquiriu, inclusive um dos livros que tem registros, é muito conhecido para quem treina Kung Fu, em especial Louva-a-Deus, a nossa linhagem também, ou outras linhagens, enfim. Anotações do mestre Won Hong Fan, que é a nossa sétima geração, Bruce Lee teve essas anotações, e do mestre Lo Kuo Yu, que é a sexta geração que foi mestre do Lo Hong Fan.
Então, Bruce Lee, ao que parece, trabalha de maneira muito híbrida, né? E mais quando se fala Kung Fu para ele, é esse empenho, esse treino e o modo de ser marcial de treinamento, né? Chinês. E aí, os sistemas, cada um com o seu formato, com a sua perspectiva, Uhum. né? Com as suas fundamentações. E ele foi esse sujeito curioso. E, curiosamente, também ele teve formação em filosofia, né? Essa capacidade que a filosofia traz de problematizar algumas coisas, né? Então, Bruce Lee teve essa vertente e, obviamente, levou isso para a arte marcial, né? Acho que foi um Uhum. inquieto necessário, né? Essa maneira inquieta de Sim, lidar com com a arte certeza. marcial, né? Essa busca de uma excelência muito latente nele. E foi contemporâneo de muita gente boa à época, né? O próprio Sim, com Ipan, que é certeza. Sifu dele, né? Que é da família de vocês, em termos de história. Então era uma Uhum. efervescência muito grande em Hong Kong, e depois foi pulverizando, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Então, de fato, Sim, ele foi um grande divulgador, né? Chinese boxe, né? Aquela maneira chinesa de lutar, né? Isso depende de cada princípio e fundamento de qualquer estilo. Essas nomenclaturas, elas são às vezes assim, elas às vezes confundem a cabeça das pessoas. E você que é um estudioso, né, da cultura chinesa, eu acho interessante, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso aqui para as pessoas que estão assistindo, porque se confunde muito, né? Boxe chinês, os termos, né? Kung Fu, Wushu, né? Então são termos que se confundem muito, né? Porque às vezes o cara fala, eu pratico Kung Fu, né? Kung Fu tem um significado diferente dentro da cultura chinesa, né, para o chinês e para o ocidental, né? Assim como o Wushu também. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre isso. Claro, Vitor. Na verdade, eu sou um curioso, não sou um estudioso. Eu sou curioso com a cultura chinesa, que é gigante, a cultura chinesa é imensa, você conhece muito bem, é um leque, né? Enfim, e o Kung Fu, né? Quando se fala Kung, é a ideia de esforço, né? O ideograma de Kung em chinês, ele remete à ideia e à perspectiva de um trabalho, de um empenho. Vamos pensar aqui, por exemplo, você como um profissional de informática, uma excelência. Então esse Kung Fu, esse homem que é o Fu, né? Esse homem que se empenha para isso, né? Esse homem que vai por exercício, no treino, buscando uma excelência. E eu lembro de uma vez, eu estava fazendo uma aula de mandarim, um professor, né? E aí nós fomos treinar o nosso mandarim. Era eu e um professor colega nosso. E nós só éramos dois ocidentais, o resto tudo era chinês. Só que esse professor nosso, ele era Nossa. intérprete. A nossa sorte é que ele era intérprete desses chineses, que eles estavam vindo em Goiânia para fazer um estudo na Universidade Federal. E era mais ou menos assim, uns 15 a 20 chineses, pessoas. Já desceram da van falando chinês, né? E a gente estava no começo, né? E aí, quando ele viu na minha camiseta escrito Kung Fu, um dessas pessoas, a conversa mudou um pouco. Porque já é uma relação, esse ocidental está aqui, está recebendo a gente na terra dele, está hospitalizando a gente, há uma imersão diferente. Então ele até brincou, me gesticulou com o braço, Kung Fu, tal, começou a brincar, porque remete à ideia de uma luta, mas não necessariamente uma perspectiva física somente, a ideia de empenho, né? Então esse homem que busca uma excelência, de modo geral é isso, né? Wushu ou Wushu ou Wushu, né? Wu significa arte, né? Ou arte da guerra, arte marcial, né? Só que se torna esse termo arte muito depois. Antes tinha um termo em chinês, yi, que significa luta mesmo, né? A perspectiva de arte surge na condição de a capacidade de conter a violência. Certa vez, um projeto que eu estava fazendo, Vitor, eu levei os ideogramas para um mestre de caligrafia chinesa e ele pegou o ideograma e desmontou ele todo. Virou 5 pictogramas, assim, que é a fragmentação só do Caramba. VU. Ele falou assim: está vendo esse traçozinho que tem aqui do VU? Ele falou para mim. Eu falei: tô, agora eu tô, né?
Ele falou assim, isso significa, esse significado aqui vai dar a ideia de conter essa violência. Ou seja, a violência é um dado do humano. Então, elabora-se um termo enquanto capacidade de conter isso. Então, a arte da guerra, para ele, no caso, com o Wushu, é a capacidade de lidar com essa violência, né? E você atribuir isso ao humano como parte de um todo. Então, você tem escola de Wushu que tem um sistema distinto de outro, mas internamente a proposta é de reconhecimento dessa violência e a capacidade de lidar com ela. Tanto é que a obra clássica lá do Sun Tzu, que é a arte da guerra, você observar bem as estratégias que tem escrito no livro, dificilmente há uma espécie de vou para um combate de qualquer maneira. Então, essa capacidade de uma estratégia de lidar com as dimensões internas. Então, quando se fala de Wushu na China hoje, é um pouco diferente, mas tem um pouco mais profundo, essa disposição para lidar com essas coisas. E o curioso, tem muitos trabalhos no Brasil sendo desenvolvidos, inclusive o professor Pedro, que você entrevistou, é amigo nosso e muito grato também por ter tido contato com ele. Ele participou de um congresso, uma preparação de uma discussão sobre arte marcial no Brasil, por algumas universidades. E tem um pesquisador, você lembra? Tem um pesquisador, inclusive, que ele conheceu, se eu não me engano, não sei se é do Maranhão ou é do Pará, não vou lembrar agora, eu acho que é do Maranhão. E que traz essa perspectiva de marcial, ao invés de ser uma guerra, um combate, a ideia de cultivo. Isso muda a tônica um pouco. Então, por exemplo, se eu treino uma arte do cultivo, muita coisa se explica, Vitor. Por exemplo, a arte marcial, o Wushu, como a perspectiva de cultivar a longevidade. Isso é interessante. Então, o seu treino, o Wushu, que tem esse elemento de saber que a violência ela pode ser ali trabalhada, obviamente, isso é um cultivo. Então, muita coisa se explica em termos de longevidade. Então, está muito atrelado à perspectiva do modo como o chinês pensa. O modo cultural como o chinês pensa. Não é treinarmos como o chinês, que não faz nenhum sentido, como no Ocidente. Mas entender o legado cultural e como as coisas estão se transformando é fundamental para, inclusive, ter acesso a esses termos. Tem pesquisas muito fortes no Brasil com essa preocupação. É uma diferença. Isso é muito interessante. Não, isso é foi muito bem colocado, porque muitas vezes a gente vê muito sobre a ótica que é aqui, né? Porque quando chegou aqui, a gente pensa só num sistema de combate, né? Não pensa na pluralidade, né, que isso tem, né? Nas dimensões, né, que isso engloba, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa, eu vou praticar arte marcial para manter a saúde, ou para defesa pessoal, ou para ser um atleta. Eles não veem outros benefícios que tem, e isso é importante, né? Que tá atrelado às raízes ali daquela filosofia que ela é sentida no corpo, né? Que ela tem que ser experimentada, ela não é só mental, né? Ela é uma conexão ali de algo. Eu costumo sempre falar, né, para os alunos assim, que a arte marcial não é uma coisa totalmente intelectual que você só pensa, e não é uma coisa física que você só faz igual ficar puxando peso. É um meio termo ali que essas duas coisas se encaixam, né? Justamente, Vitor. E assim, o curioso falando do universo do Kung Fu ali, em especial relacionado com a cultura chinesa, o que você falou é muito importante, essa perspectiva de totalidade, né? É muito, muito evidente na cultura chinesa. A base do pensamento chinês é o taoísmo, a base, né? Tem outras vertentes que compõem depois, o budismo, dentre outras. Mas o modo de pensar chinês em termos de uma estrutura de cultura é muito fortemente atrelado ao taoísmo, que é essa perspectiva de totalidade. Então, essa condição que há um equilíbrio, e há, mas é justamente a partir de um conflito desses contrários que existem. Então, não é uma espécie de moralização. É como você se percebe como sujeito quando você está em conflito, nesse caso, esses contrários que se apresentam. Só que a hora eu tenho que fazer só a parte física, ora eu faço só a parte meditativa. A pergunta que o chinês supostamente faria é: será que isso se divide? Então, será que se eu treinar, né? Será que eu vou treinar a defesa pessoal
e aquela abordagem do Pedro é muito boa, essa colocação do que significaria defesa pessoal aí, né? Será que tem como? Será que o termo já não é um equívoco, né? Será que lutar já não é uma espécie de uma correspondência que eu estou me defendendo de alguma coisa? Então, assim, não há em tese, não há separabilidade. Agora eu treino só o corpo, agora eu treino só a mente. Na perspectiva chinesa, do modo de ser cultural, nesse caso, Kung Fu, há uma totalidade. Ou seja, porque é parte, literalmente, como esse chinês, essa figura cultural pensa. Então, foi o que você falou mesmo. Não é pontuado, não é? É uma totalidade. Inclusive, esses pesquisadores que têm feito, não só no Brasil, mas tem um pesquisador, se eu não me engano, árabe, que trabalha muito isso também, sobre Kung Fu, de tentar entender o Ocidente pelo Oriente chinês, no caso a arte marcial, pelo olhar do Ocidente, obviamente, somos daqui, mas tendo clareza que há uma totalidade lá e que aqui é mais dicotômico, né? Então, isso é importante. Aqui, que modo que eu olho? Então, se eu treino, nós treinamos Kung Fu, louva a Deus, por exemplo, que foi criado no século XVII, no centro-oeste de Goiás. O que significa isso, né? Você tá pensando, o que significa esse negócio, né? Exatamente. Mas quando você tem uma relação cultural forte, e outra coisa, quando você é bem iniciado, bem um professor, Vicente, por escola que fez pela cultura, há uma percepção de totalidade também. Então, é muito interessante e importante, Vitor, creio eu, saber que nós treinamos uma arte marcial que pertence a uma cultura. Entender essa cultura eu vejo que é fundamental. Vai além de você aprender as técnicas e ter um repertório e saber lutar, vai muito além disso, né? Essa experiência, né? Você consumir essa cultura, porque é uma cultura, né? Não é só um sistema de movimentos e elementos, né? Puramente físicos, né? E Justamente. assim, quando você... É interessante, né? A gente sempre tem uma motivação, assim, né, inicialmente, as pessoas, eu acho legal, o meu intuito, né, de criar esse programa é justamente isso, porque quando as pessoas chegam numa escola, elas veem o professor como uma pessoa ali, o cara é o melhor, ele não erra e tudo mais, tem aquela imagem, né, do professor. E eles não percebem que a gente passou por esse processo que eles estão passando. O primeiro dia de aula, a gente entrou na academia e toda aquela coisa, né? E a gente ainda está em treinamento, a gente nunca parou de treinar, a gente continua, a gente está em outra fase, né? Que tem um pouco mais de tempo, né? Um pouco mais de instrução, mas a gente passou por todas aquelas coisas. E aproveitando esse gancho, como que você começou a praticar? Como que foi? Por que foi? Vitor, eu tive muita sorte, muita sorte, assim, muito introspectivo, né, muito tímido e, era muito, era assim, bem acima do peso enfim, e vivia na rua. Então, comecei a trabalhar muito cedo, minha primeira carteira assinada foi com 13 anos, eu andava segurando toda aí de office boy, e detalhe, office boy a pé, não tinha possibilidade nenhuma de Nossa, você andava aí é autorizado, então canseira. andava de 8 da manhã, sei lá, até 6 da tarde, né? Eu trabalhava no Shopping Flamboyant, inclusive o Shopping Flamboyant tinha só 3 anos de existência na época, era o terceiro ano do Shopping Flamboyant. Eu entrei lá em 87, mais Nossa, ou menos. Eu trabalhei lá como boy e trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, treinava quando eu chegava do colégio, que era sair do colégio 11 e meia da noite, 11 horas, chegava em casa meia-noite e pouco e treinava da 1 às 2. E aí, de novo, o dia seguia. E treinava mesmo, conseguia treinar arte marcial de manhã, no sábado e domingo pela manhã, que era das 6 da manhã às 11, no sábado e domingo, no horário de treino. Como que era isso? Eu comecei a treinar no Karatê, com o professor Hiroshi, e nesse ponto eu falo que eu tive muita sorte. Então, necessidade de se defender, porque a rua não perdoa. Tinha que se afirmar, tinha que, sim. enfim. Né? E uma maneira de eu extravasar aquele modo de ser muito introspectivo e muito medroso, né? Então, eu precisava me defender. Foi a primeira procura, né? E aí foi quando eu conheço o Hiroshi, por intermédio de um amigo, e ele tinha uma família de japoneses, e ele me acolheu muito bem.
Então, aí começou tudo, né? Porque aí você de fato tem razão. Tinha 13 para 14 anos, então você visualiza, você identifica, que é muito normal, né? Você identificar uma figura, é quase uma figura paterna, né? A transferência, numa pessoa que vai te acolher. Então a tendência é você quase que idolatrar mesmo. Mas o Hiroshi, de maneira muito generosa, cara, muito verdadeira, ele sabia dessa condição e ia amenizando. Olha, você é um cara em formação. Então, o que me levou à procura foi essa necessidade de eu me defender, de ter saúde também e de me expressar verdadeiramente de alguma forma, né? E foi com o karatê, com o sistema Shorin-ryu, com o professor Hiroshi, que depois tivemos várias surpresas, assim, muita coisa boa. Tive muita felicidade com o Hiroshi. Fiquei com ele dos 14 aos 18. E a gente treinava assim, literalmente inserido na cultura japonesa. A gente treinava na chácara dele. A gente observava a importância do lago, o que isso tem a ver com a técnica, essa relação dos elementos naturais com o treino. Certa vez ele botou assim, ó, fique de frente para o lago. Fique olhando para o lago, contemplando, né? E eu, nessa época, você tem mais hormônio do que qualquer coisa. Você tá ligado, você tá. Eu caçando coisa dentro do lago. Pô, olhar pro lago. Agora Aí, eu quero dar porrada. justamente, eu quero lutar, tal, aquela coisa toda. E aí, enfim, esse era o treinamento. E a luta em si mesmo, ela era muito franca. Ele ensinava as formas, ensinava os Kihon, você conhece muito bem, né? Você é graduado no Karatê. Ele falou assim, olha, luta tem que ser uma vez só. Não há, Marcelo, não há hipótese depois. Pensar na realidade marcial, defesa pessoal. Eu falei, tá bom. E aí tinha muita conversa, tinha muito ensinamento oral, que é da tradição oriental, né? E outra coisa, Vitor, assim, ele se dispôs, ele se colocava, ele não tinha custo de mensalidades. Eu falei, Hiroshi, eu não tinha, era uma situação muito difícil lá na minha casa, meus pais, eu não tinha, às vezes não tinha dinheiro nem para ir pra academia, eu ia a pé, você tem ideia assim, atravessava Goiânia a pé, saía de casa às 5 da manhã para chegar lá às 6 e voltava a pé. Ou seja, se eu comesse, eu não treinava, que tinha que pagar o ônibus, não dava. E ele falou assim: olha, é o seguinte, meu valor é a sua confiança. Então mudou muita coisa, já de início, assim, sabe? E ele foi me passando alguns inscritos nesse intervalo que eu conheço o Kung Fu, mas foi um momento muito curto, mas foi muito potente. Então eu fui muito bem iniciado, que é diferente de você começar um treino. Então eu tive uma espécie de iniciação, entre aspas, porque foi muito cuidado, né? E também uma responsabilidade muito grande, porque como na época ele não tinha filhos, então ele me adotou para ensinar o que ele tinha aprendido com o pai e com a escola de karatê que ele treinava à época. Então, para mim foi uma grande surpresa. Eu não esperava aquilo e um presente gigantesco. Mas os motivos foram esses. Isso é muito interessante, né? Você teve, na verdade, uma oportunidade, né, que poucas pessoas têm, né, de realmente ser discípulo, né, de ter uma relação, né, com um professor que é diferente de uma relação puramente na academia, né? Você paga ali, vai lá, faz uma hora de aula e tal, né? É uma relação, não que seja melhor ou pior, mas é uma relação muito mais próxima, né? É uma troca. E é uma confiança muito grande, né? Tanto por parte do mestre, quanto por parte do aluno. Então, é uma conexão que tem muito valor, né? Pois é, eu queria só fazer aqui um parênteses mesmo, muito valor. Nessa época do Karatê, estão ali com 15 para 16 que eu conheço o Kung Fu. Diferente, não conheci da maneira, não da mesma forma do Karatê. Mas assim, eu fiquei treinando os dois ali até os 18. E aí eu paro o karatê. Quando eu parei o karatê foi por decisão do Hiroshi. Ele falou assim: olha, eu vou parar de dar aula. Ah, Foi decisão dele. Ele falou assim: nós éramos 4 alunos que foram indicações minhas, que eram um primo e 2 amigos. Ele falou assim: olha, eu paro de dar aula aqui. E aí o que eu ensinei está contigo. Você vê o que você pode fazer. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que significa a relação de um tempo com uma pessoa desse jeito? Não é?
Não é a quantidade de permanência numa escola, mas é a relação que se coloca, a intenção e a profundidade da relação, né? E aí eu lembro claramente que eu falei assim, Hiroshi, um dia eu vou ter uma escola, eu vou, olha, ele tinha 16 anos, cara. Isso tem muito tempo. Nossa. Então eu falei para ele assim, olha, um dia eu vou ter uma escola e vou homenagear você essa escola. Ele riu, ele ficou assim, não, faça seu treino, você vai descobrir muita coisa nessa arte marcial ainda. Você vai e faz seu treino. E eu tive muita clareza, Vitor, que quando você, igual você falou, quando você experimenta alguma coisa que dialoga contigo, é isso, né? E quando eu entro no Kung Fu, mesmo no Kung Fu, essa estrutura relacional ficou muito forte. Muitos anos depois, passei pelo outro estilo de Kung Fu, entrei no Louva-a-Deus, o Hiroshi me procurou, querendo aprender o Louva-a-Deus. Assim, porque por causa Que da profissão legal, dele. cara. Cara, eu fiquei assim, fiquei sem jeito, né? Ele falou assim, esse sistema é muito bom para o trabalho, que ele é policial civil à época. Esse sistema é muito bom, é muito eficiente, eu queria dar uma olhada, eu posso? Falei, Hiroshi, isso foi praticamente mais de 15 anos depois, quase 20 anos depois. Para mim é uma honra. Aí o cara vai, me pega a mochilinha, vai para academia, vai para o vestiário, bota a roupinha dele lá e fica lá atrás da fila. Marcelo, o que eu faço? Eu falei, eu não sei. Sinceramente, não sei o que você faz. Você imagina, sabe? E aí você tá ali, que é muito simbólica, cara. Muda a configuração, né? Eu não vou colocar você numa posição Kibadashi, no caso do Karatê, ou Masika no Kung Fu para socar. Ah, Se colocasse para ele não era problema. Você observa o ensinamento ainda. E aí falei assim, não, vamos aqui então trabalhar a questão de alguns fundamentos de luta. E começamos a aplicar, louva a Deus por ele, ele achou magnífico, que ele convidou depois para a gente fazer um projeto para levar para a Polícia, Academia de Polícia Civil, para a defesa pessoal para os que policiais. legal. Foi um presente, cara. Eu fui lá, fiz uma palestra para os policiais à época, Muito bom, hein? eles gostaram do projeto. E uma das coisas mais simbólicas, para fechar essa parte, entre aspas, que não fecha nunca, né? Com o Hiroshi, é que depois ele teve o filho, que é o Minoru, vocês se conheceram, sei o Hugo. Ah, sim, sim. O Minoru é filho do Hiroshi. Eu pego o Minoru nos braços, cara. Hoje tá um rapagão que vai casar. E aí o Minoru vai e Nossa, matricula nossa eu escola, é lembro nosso dele aluno. na época que eu ia no boxe chinês, eu lembro. Pois Ele é, tava na camisa então, amarela, se eu não me engano. hoje ele é intermediário, por aí. Então, assim, você observa, né, como é que o tempo é generoso. O filho do meu primeiro professor treinando comigo, conosco na família. Então, Muito essas bom. coisas que eu acho que a arte marcial possibilita. Então, por isso que eu falo, Vitor, que eu fui muito bem iniciado, muito bem acolhido, né, nesse espírito. E, em particular, quando comecei o karatê lá. Pô, muito legal. Essa relação é muito. Eu tive alguma relação assim, não exatamente assim, mas interessante, né? Quando eu formei faixa preta, eu não sei se você chegou a conhecer o Takahashi. Você chegou a Não, conhecer ele, um amigo meu. A gente não. formou faixa preta junto no karatê, né? Inclusive no mesmo exame, né? O tio dele estava na banca, né, do exame, que é um Olha dos só. mestres mais antigos do estado de Goiás, o Keiji Takahashi. E a gente formou faixa preta junto, a gente sempre treinou junto por muitos anos. E depois eu entrei no Inchun, né? Comecei a treinar, avancei até o momento que eu comecei a dar aula. E aí ele veio para Goiânia, né? Voltou. E ele falou: "Não, eu quero começar a treinar com você". Eu falei: "Pô, né? Mas você é meu colega de treino, né? Ali, você quer?" Ele falou: "Não, eu quero treinar. Eu achei legal o Inchun, vamos treinar". E realmente eu não podia botar ele numa posição ali como se ele nunca tivesse feito nada, né? Então realmente o trabalho foi diferente porque ele já tinha alguma experiência, né? Então ele na verdade ele tinha que ter um outro processo de aprendizado, né? Um mais personalizado, porque o que eu vejo não só no Wing Chun, mas em todas as artes marciais, da forma que a gente aprende a dar aula, a gente aprende a dar aula com uma pessoa que não sabe nada. Então, hoje em dia é muito comum chegar pessoas com alguma experiência ou com muita experiência, né? Eu já tive alunos, teve uma época que acho que metade da minha turma era faixa preta em alguma coisa, né? Faixa preta em karatê, em taekwondo. Então tinha que ter uma outra dinâmica de aula para essas pessoas, né? Eu tive que aprender a dar aula para quem não era iniciante, para quem já fez alguma coisa, né? Então é uma outra relação, né? Isso foi muito interessante para me desenvolver como professor, né?
Fundamental, Vitor. Eu, sim, tive bons professores de arte marcial, tenho até hoje. E o legal é isso, você sempre ter alguém que você possa ter a sua condição de aprendiz. Isso é fundamental na arte marcial, né? Então, depois do Hiroshi, entrei no sistema Gardiag em Goiás, o professor Aparecido. Então, com o Aparecido, eu fiquei com ele alguma época. Aí ele falou: não vou dar mais aula, procura meu irmão, que é o professor Francisco de Gardiag. Fiquei com o Francisco muitos anos. Depois, eu fui treinar com o professor João, que foi o professor deles dois, que introduz o Gardiag em Goiás, né? Fiquei com ele um bom tempo também. E depois que eu conheci meu Sifu de louva a Deus. Mas foi muito legal, porque tudo de maneira muito amistosa. Foi naturalmente galgando ou passando por essas fases, porque a relação foi muito bem construída, sabe? Justamente porque aquilo que você coloca. Porque são algumas fases que a gente vai passando que nós somos a cultura de perguntar. Nós, no Ocidente, temos a cultura do logos, né? Que é de você perguntar, que é da curiosidade das coisas. E quando você tem uma boa receptividade, como eu tive com esses professores, essa pergunta ela vai se amalgamando com a proposta que ele tem para dizer. Então, e isso ficou muito evidente quando eu conheci o professor de Kung Fu Louva-a-Deus, que é o meu Sifu, que a formação dele é em filosofia também, e eu conheci por intermédio de uma revista. O que me chamou a atenção não foi nem o Oh, estilo é? Louva-a-Deus, foi, na época ele estava trazendo o grão-mestre Brendan Lai no Brasil a primeira vez, e aí era uma revista Trump, coisa assim, e aí eu fui ver quem era esse professor que estava trazendo. Um grão-mestre, louva a Deus, no Brasil, quem é, né? E aí vi lá, Samuel Mendonça, professor de filosofia, tinha feito um mestrado, um pensador chamado Heráclito, o filósofo Heráclito. Se você pegar de 10 mil, dois no mundo faz, porque é muito raro uma formação desse filósofo, e é o filósofo que eu mais identifico também. Falei, gente, eu tenho que conhecer esse sujeito, né? E eu já estava começando assim a querer mesmo deixar o sistema gradiário. Aí eu passo a época uma carta, escrevi uma carta pro Escreveu professor, uma carta? uma carta lá e tal. E aí ele falei, Marcelo, já existe e-mail, pode mandar um e-mail. Eu falei, o que é e-mail? Aí eu passei a carta, eu passei a Essa foi carta, boa. foi muito boa isso. Aí passei o e-mail, falei, tava começando a internet no Brasil. Aí passei o e-mail e a carta, e ele falou, vamos nos encontrar. E aí foi no Rio de Janeiro que eu encontrei com ele, e era no campeonato, inclusive brasileiro, que eu estava levando um aluno nosso para participar, o Daniel. A gente era do Garra de Águia ainda, e o Daniel foi na final contra o aluno do Jame, que seria meu futuro serrinho, louva a Deus. E tu se conhecia ainda. Nossa. E aí, foi muito engraçado essa parte, né? Aí, enfim, teve o campeonato e eu conheci o Cifu lá, não era o Cifu ainda, e começamos a conversar. E aí foi o que você falou, é a receptividade. Eu comecei a fazer muitas perguntas, ele muito cordial, muito como sempre, enfim, aberto. Falou, não, vai a São Paulo, Campinas, que aí lá você inicia o seu treino, vamos ver o que você tem para oferecer. E começou isso, né? Então essa receptividade foi muito boa, todos esses professores. E como eu Sifu, que agora, esse ano, faz 20 anos que a gente está junto, e com alguns cirrins, com louva a Deus, então, mostra literalmente a perspectiva do afeto mesmo, né? E o que significa, né, Vitor? Como você colocou bem, essa relação de aprendiz. Que o meu Sifu, depois que o mestre Pedalai falece, em 2002, ele continua indo nos Estados Unidos para treinar com os irmãos de treino dele mais velhos, né? Como acontece até pouco tempo, o mestre Tony Chui, é o que teve no Brasil que eu te falei antes de começar a entrevista, desse evento do ano passado, que comemoração aos 20 anos de Louva a Deus no Brasil, é um dos principais mestres hoje do Louva a Deus no mundo, que mantém a sistematização do estilo, que é em Nova York, que é esse rim do meu Sifu. O mestre Tony Chui começou com o mestre Brenda Lai nos Estados Unidos na década de 70 ainda. Então, é Nossa, uma história então, muito longa, muitos anos. muitos anos. E aí mantém essa relação, que ela é muito importante, né? Que eu vejo que é a questão da abertura, que ela é fundamental para qualquer professor ou qualquer artista marcial. Pô, muito bacana, hein, Marcelo? É uma história que você teve um contato com muitos professores bons e sempre colhendo o melhor da arte marcial, né? Que é a questão
essa questão da receptividade é muito importante, porque às vezes é aquele ditado, né? A primeira impressão ela tem uma força muito grande, né? Se a gente de primeira não é bem recebido ou tem uma impressão ruim, dificilmente a gente vai ficar, né? Isso é muito importante. Fundamental, Vitor. Fundamental. Tanto que a gente fez um evento uma vez, que é um seminário de TINA, que é, grosso modo, traduzido como imobilizações, né? Na verdade, TINA é intensificação em pontos de pressão. Ou CAMLA, em cantonês. E aí, se for ver ministrar um TINA, que eu convidei todos esses ex-professores para participar. E foi muito legal, porque foi uma junção histórica, porque meu primeiro professor estava envolvido de Kung Fu, o segundo que foi o irmão dele, e um representante desses outros que não puderam ir. E tudo no mesmo momento, junto com o meu Sifu atual. Então, observa assim a potencialidade que o Kung Fu pode trazer na vida das pessoas. Com a arte marcial, essa capacidade de um retorno, mas um retorno que o Vitor já não é mais o mesmo, o Marcelo não é mais o mesmo, aquelas pessoas não são mais as mesmas, mas que podem transfigurar para um outro sujeito ainda melhor. Então, assim, acredito muito nisso no Kung Fu, sabe? Quando o professor Pedro foi passar para o Wing Chun, eu falei, Pedro, você tem que treinar um sistema que te faça muito bem, que faz sentido com o seu corpo, com a sua inteligência, com o seu cognitivo. De repente, o Wing Chun faz mais, né? Porque treinava louva a Deus com a gente. Então, é outro cara que eu sou muito grato ao Pedro, ao professor Pedro, porque a minha formação intelectual, ainda em formação, ele cuidou muito bem. E ele caiu na família de vocês como uma luva, encaixou muito bem. Qualquer evento de filosofia, presente, né, para todos. Cara, é muito engraçado. E tava desculpa o adendo aqui. Ele estava num evento uma vez da faculdade, ele fala de Kung Fu lá no meio, ele arranja um jeito. Tem que treinar Kung Fu vocês. Eu falei, Pedro, eu acho que não vou ter. Mas você vê o gosto, né, que ele tem por aquilo que a gente estava trocando, né? E, inclusive, eu te agradeço muito, porque você é mais antigo do que ele. A do Pedro é muito boa. Uma coisa espetacular. É o Kung Fu dele. É o Kung Fu dele, né? Então, assim, é a ideia da comunidade que ele quer fazer. Então, você vê a questão da hospitalidade, como ele é muito forte, e de você sempre reportar o espírito marcial para aquele, de fato, o espírito da abertura, aquele que tem a possibilidade de ser acolhido. Independente, cara, qualquer sistema. É a maneira da receptividade, Vitor, como você bem colocou. É o que eu acredito na arte marcial. Eu acho que isso é fundamental, e uma coisa que você colocou bem aí, essa questão não importa se o cara é mestre, faixa preta, ele tá buscando sempre o desenvolvimento o tempo inteiro, né? Então, assim, o cara que estuda realmente a arte marcial que vive, ele sempre está em desenvolvimento, ele sempre está buscando viver outras experiências, outros cenários. Por exemplo, agora eu cheguei no último nível do sistema, ainda não me formei, né, do Wing Chun, e eu já tô buscando, já tem um tempo, né, que eu estou buscando outra experiência, né? Tenho treinado jiu-jitsu, tem me feito muito bem, eu tenho explorado muitas coisas do meu Kung Fu, da minha habilidade dentro do jiu-jitsu, né? E daqui a um tempo eu vou, né, me desenvolver ali e procurar outra coisa, porque eu acho que a gente não pode ficar parado, né? Então estou sempre buscando ali, porque eu acho que isso é que é interessante. Eu acho que não só pela questão de habilidade, mas para mim o mais importante é essa questão de autodesenvolvimento. Você vai se conhecendo melhor em outros cenários, né? Eu acho isso muito importante. Isso é muito interessante, porque isso sugere abertura constante, né? Abertura constante. O louva-a-Deus mesmo, ele foi desenvolvido a partir também da junção de mais 17 sistemas distintos. Então, o louva-a-Deus é um estilo híbrido. Ele não é um estilo, aspas, ou louva-a-Deus, né? Claro que o sistema Talang em mandarim ou Tolong em cantonês. Mas o início do louva-a-Deus parte, que o seu precursor, que é o Olong, a partir da junção com mais 17 mestres de estilos diferentes da China. Então, historicamente, já demonstra essa abertura, né? Claro, um contexto de luta, o louva-a-Deus é criado, desenvolvido enquanto arte marcial de combate, obviamente, né? Mas, assim, você observe de imediato que é uma perspectiva de abertura,
justamente porque não há uma condição fechada, né? Por exemplo, o terceiro mestre da nossa geração era um taoísta. E o estilo louva-a-Deus, ele passa pelo tempo de Shaolin, que tem uma perspectiva budista histórica, depois tem uma explicação para isso, mas não se fecha nisso. A terceira geração, né, tem um mestre taoísta e por aí vai. Então hoje nós temos, e tanto é que essa abertura é tão grande, cara, que a gente tem Kung Fu Louva-a-Deus, por exemplo, né, citando a parte do estilo que eu treino, como eu te falei, em Goiás. Então, um estilo que foi desenvolvido em Shantung, na província da China, no século XVII, e tem hoje em Goiás, com as características nossas, né? Pois, Isso é muito fundamental, interessante. muito, muito interessante. O mestre Breno Lai mesmo sai de Hong Kong, vai para os Estados Unidos, né, por causa da evolução cultural, e ele entendeu muito bem como é que funciona os Estados Unidos. Então ensinou na época muito difícil, né, muito dura naquela época da introdução da cultura chinesa lá, mas percebeu que ele estava numa outra cultura. Tanto é que quando ele estava mais velho, o modo de ensinar já mudou um pouco. Não tão exigente como era de Hong Kong, porque precisava desse jeito, mas não deixou de ter a qualidade, obviamente. Mas assim, olha, eu tenho que respeitar como é que esses sujeitos vivem. Então, isso é muito curioso, porque o meu Sifu, ele foi o último discípulo da família a ser aceito, formalmente. E é um brasileiro, percebe? Então ele gostou muito do Sifu, assim, pelo empenho. O Sifu foi lá com a cara e a coragem, né? E depois ele tinha um desejo, se for remotos pra gente, o mestre Lai tinha um desejo de morar no Brasil, né? Porque ele Que gostou muito da legal. cultura, ele expressou esse desejo. Porque, creio eu, de acordo com o Sifu conta pra gente, os meus serrins, a família, essa capacidade de acolhimento e esforço. Então você percebe a questão da abertura como ela é latente? E meu Sifu, e dentre outros serrins também, isso é muito forte, né? Uma abertura que ela tem a sua relação valorativa isso eu gosto muito de falar que é importante, pela perspectiva, Vitor, que a gente está fazendo, dialogal. Nós somos sujeitos de diálogo, nós somos sujeitos de conversa. Isso é Uhum. do humano uma perspectiva de clareza da reflexão, da abertura. E se pensar bem a arte marcial, o japonês, o chinês, o que seja outro, oriental, essa condição oral ela é muito forte, ela é muito importante, né? E nós temos também um elemento oral, começa na Grécia, ele deixa de existir um pouquinho, mas permanece ainda essa relação dialogal. E na família, louva a Deus em particular, eu sei que na sua também, porque eu tenho contato contigo, professor Pedro, tive a honra de Uhum. conhecer seu mestre, isso é muito importante. A gente percebe que isso é fundamental. Jogando agora. Então, acho que isso é uma Uhum. estrutura essencial que você colocou. Né? Isso é muito importante. E essa questão dos estilos, né? Na verdade, assim, se a gente for fazer uma análise histórica, eu não consigo nem pensar num estilo que não seja híbrido, né? Sempre saiu de alguma coisa, que saiu de outra. E são pessoas, né? As pessoas vão tendo a sua metodologia de ensino, né? Eu estava essa semana assistindo um vídeo de treinamento da minha própria linhagem, né? Que é da linhagem Moiá, de uns alunos do Moiá treinando, né, nos Estados Unidos, em Nova York, na década de 80. É totalmente diferente do que a gente treina hoje em dia, assim, né? Você vê a mesma linhagem ali, o Wing Chun, mesmo nome e tudo mais, mas o treinamento já se modificou muito, já tem outra, porque era a perspectiva daquela época, aquele treinamento. Hoje é uma perspectiva e com certeza os meus alunos daqui 20, 30 anos vão treinar outra perspectiva, né? E isso é muito interessante, porque a arte marcial, muitas vezes, as pessoas que não praticam não entendem que a arte marcial é uma coisa viva, né? Ela está sempre em constante desenvolvimento, que é atrelado às pessoas, né? Nós manifestamos aquela cultura, né? Isso é muito interessante. O Vitor, muito legal você colocar isso. É um elemento que eu gosto também de reforçar muito, muito. A arte marcial, literalmente, você falou, é uma coisa viva. Ela é viva. E se há vida, há movimento, né? E o movimento vai sendo percebido conforme o Kung Fu de cada um, cara. Então, se você chega na Exatamente. escola para treinar, é claro que tem alguns princípios, tem alguns fundamentos, tem as formas, mas com o próprio movimento, como diz o taoísmo, o tal se faz ali no próprio caminho, né?
no caminhar, na verdade, né? É no seu próprio processo, na sua própria condição. Claro que existem elementos fundamentais, mas eu creio que não são excludentes, porque essa percepção vai ser Sim, feita pelo sujeito, respeitando a singularidade desse sujeito, né? E quando orientado para isso, obviamente. Por isso que ela potencializa a vida e por isso que ela é viva, creio eu. Por exemplo, o mestre Brenda Lai, mais uma vez citando essa figura interessante na família, e eu vou citar dois episódios aqui. O mestre Brenda Lai, quando ele fica doente, na verdade ele começou a treinar arte marcial também por questão de saúde, e de uma saúde frágil, legal. depois foi, ele era frágil em termos de saúde, e foi, procura-se o Tai Chi, ele não se vinculou muito e conheceu o Louva-a-Deus em Hong Kong. E curiosamente, antes de contar esse elemento, eu quero contar outro. Ele não tinha condições financeiras para pagar o Hong Funds, ou se for a época, e levou um prato de macarrão. Falei assim, olha, esse é o meu melhor que eu posso oferecer. Observe o símbolo, né? E aí foi quando o Hong sensibilizado com aquilo e percebeu que seria um futuro praticante interessante, o acolheu. E ele ficou conhecido depois como um pequeno tigre bons de relâmpago, dado ao seu treino, a sua velocidade, a sua dedicação. Então, Sim. dessa perspectiva do história do mestre, ele estava doente, e mesmo ele doente, é necessário treinar arte marcial para que você ajude as pessoas, para que ela tenha questão de mais vida. Meu Sifu fez uma cirurgia no quadro em 2015, em que ele decreta a época de aposentadoria. O médico meio que, olha, você não pode treinar mais. E você vai fazer uma prótese aí, enfim. E ele repensou, comunicou à família, teve um baque geral, os alunos, os professores se uniram para ver a forma de ajudá-lo. Aí você vê a força que tem a vida da arte marcial. Por que você fala que ela é vida? E é mesmo. E é viva. Porque o Sifu consegue retornar às atividades. E o primeiro seminário que Oh, ele isso é muito ministra, legal. muito legal, Vitor. O primeiro seminário que ele ministra depois da cirurgia é em Goiânia. Engraçado, ele desceu do avião. Essa cena vai ficar gravada, ele vai ver isso aqui. Né? Ele desceu do avião lá no aeroporto e ele estava mancando na época, antes da cirurgia. Ele já não estava mais mancando depois da cirurgia. Ele, olha, Marcelo, não estou mais mancando, não sei o quê, todo feliz, no aeroporto de Goiânia. Eu falei, meu Deus, não tem nem um ano que o cara fez a cirurgia. Peraí, vai devagar, peraí e tal. No plano. Que hora que é o treino? Eu falei, amanhã. Nós chegamos do aeroporto, você tem ideia. O tanto que é viva a arte marcial. Para voltar para esse símbolo. Ele chegou no aeroporto 9 da noite, 8 meia, 9 horas da noite. E viemos direto pro CUM, cara. E aí que ele ficamos até 11 da noite treinando. Ele, ó, vamos treinar. Eu falei, mas você não tá cansado? Não, vamos treinar. Você vê, né? O que que movimenta, por que que é viva? Por esse tipo de coisa. Então você está muito certo nesse ponto, sabe, seu Vitor? Isso é muito legal essa colocação. Que promove vida e que é viva. E se é viva, tem movimento. E aí, cara, cada um com a sua singularidade. Eu acho, repito, não há uma necessidade nem motivo. Se for excludente, eu acho que mostra a fragilidade daquele que é inseguro enquanto ensina, né? Sim. Que é Pô, necessidade de isso é muito reforço. interessante, essa força de vontade, né? Muito, cara, muito. Foi uma coisa, é muito espelhadora, né? E isso dá uma Muito, muito. referência da gente ficar pensando no sentido que a gente mesmo propõe para treino, né, Vitor? Aí você vê que como que é a evolução, né, de um cara. Se fosse às vezes outra pessoa ia falar assim, não, tá acabado agora, não vou treinar mais. A pessoa larga a mão, mas a pessoa que treina arte marcial, que vivencia aquela experiência, eu acho que acima de tudo a arte marcial é uma cultura de superação o tempo inteiro, de você sempre se superar. Ele conseguiu fazer isso, é muito interessante, porque vai muito além da escola, da academia, né, de você ir lá, muito para a vida. Que hora que você pratica arte marcial? O tempo inteiro, cara. Você dorme e acorda nessa perspectiva, né? Inclusive, boa, Vitor, boa. Costumo colocar aqui meus colegas, meus alunos, enfim, outros locais assim. É uma espécie de uma loucura sadia. O que é essa loucura sadia? Como se fosse uma loucura de Don Quixote, sabe? De você enfrentar a vida Sim, enquanto artista marcial. Enquanto artista marcial,
assim, com aquela loucura quase que ingênua, mas não. É uma maneira de enfrentamento de algumas coisas que nos deixam supostamente normais, né? E a arte marcial dá isso. Isso deve acontecer com você o tempo todo. Você também é um dos bons loucos, né? Você tá aqui parado, de repente tá fazendo uma forma. Toda hora. Toda hora. Tá Não, aqui. lá em casa, todo mundo acha que eu sou perturbado, cara. Tô lá Que na é cozinha lá e de excelente. repente eu pego uma faca lá e fico lá, né? O que você tá fazendo? Eu comecei a namorar com a Vanessa, ela achou muito estranho, né? Teve um dia É que eu verdade. dormi na casa dela e aí eu acordei mais cedo, eu falei, bom, vou dar uma treinada aqui. Ela chega na sala, eu tô lá treinando. Papai, ela, o que você tá fazendo? Você tá ficando louco? Já sou louco. Mano. Então observa Eu como falei, não, ignora, né? essa maneira de afirmar a própria vida, não é? Essa pessoa que faz essa loucura quixotesca. Não é loucura a tal da patológica, que medicalismo, não é isso, se for também. Mas essa quixotesca, essa. Peraí, o que esse cara tá fazendo? Não importa que eu sei que eu tô fazendo. Né? Vou te contar um episódio rapidinho também, quando eu Exatamente. casei Tem que com a ser Maria, na no começo do veia, né? casamento. No começo do casamento, eu levantava, já era um treino que eu fazia há muitos anos. Quase todas as noites, às 3 da manhã, para fazer Qigong. É um treinamento que eu estava fazendo na época. E esse treinamento, ele ficou coincidentemente na época do meu casamento. Aí eu levantei 3 da manhã, um dia lá, uns 10 dias de casado, um mês, não vou lembrar, e comecei a fazer a árvore, né, um tipo que a gente faz lá. E a Maria levantou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Assustado, que você imagina, o cara levanta da cama 3 da manhã fazer a posição de uma árvore, né? Que seja. Fica lá Mas assim, observa, 3 da manhã. É claro que a pessoa assusta, né? E por aí vai, tem várias outras coisas. Mas essa é um pensamento de um cara chamado Daniel Lins, que é um estudioso de Nietzsche, aqui no Brasil, um professor. Ele fala que é essa abertura para a loucura sadia, que é quando você colocou aí essa possibilidade de você dialogar com esses elementos que te constituem. E a arte marcial, cara, nos constitui, né? Isso é interessante, né? Isso depende de grau que você esteja, iniciante, intermediário, avançado. Os alunos brincaram assim: ah, se for, tem aquele momento de empolgação que a gente treina mais, tal. Eu falei, mas de repente essa empolgação eu entre ainda não aspas, passou, não. Pode ser 7 anos também, empolgado. isso que eu te falar. De repente tem que ser revisitado, né? Isso tem que ser revisitado. Eu chamo de alegria. Um filósofo chamado Spinoza vai falar sobre isso, que é você provocar um bom encontro, um bom afeto. E o bom afeto é aquilo que te dá potência. E a gente sabe que a arte marcial nos dá potência. Por exemplo, eu estou muito alegre de estar contigo, porque é um movimento que a gente se identifica e que a gente construiu, cara. Está construindo ainda. Permanecer nele é você estar atento a esse diálogo, essa abertura. E claro que o mundo é muito bom nos deixar para baixo. O mundo é para isso também. Testa, o mundo tem as dificuldades. Agora, a arte marcial é uma excelente concepção de não de enfrentamento, mas de acolhida, sabe? Porque eu já sei que o mundo está assim. Então, o que me promove mais potência? O que me promove mais bom encontro? Por exemplo, ser esse louco aí, treinando formas em fila de lotérica, sei lá, treinando formas de intervalo de sala de aula, sabe? Lá na PUC eu fiz muito isso, né? Dava as aulas, aí tinha os intervalos, aí tinha a sala dos professores, eu ia treinar. Eu dava prova e depois fazia a prova, eu ia treinar nos corredores. Vem no corpo, tá enraizado, e é a maneira de você se identificar com a vida, né, Vitor? Então, viva os Se loucos da arte expressa, marcial. né? Eu acho Os que loucos, é né? importante. Eu sempre, uma coisa que eu acho que é fundamental na arte marcial, né? Eu acho assim que eu tinha falado um bate-papo anterior, não lembro se foi com o Elias, mas é uma questão muito interessante, assim, uma coisa que eu tento levar para a vida. A gente sempre fica chateado, sempre feliz, a gente sente as coisas, mas a questão é como que a gente lida com isso. Então eu sempre vejo, por exemplo, estou passando por alguma situação ruim, alguma fase difícil, eu sempre penso assim, como que eu tenho que ter essa reflexão, como que isso pode me impulsionar, né? Como que essa situação ruim pode me impulsionar? Porque eu vejo que essas situações difíceis, que muitas vezes a gente treina elas dentro do Mocum, dentro da academia,
elas fazem você crescer, né? Ninguém evolui estando sempre bem, né? Eu acho que esses altos e baixos é que vão dando essa condição. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, não, o meu horário de treinar é tal, na academia, né, tudo formalizado, com uniforme e tudo mais. E eu tive aprendizados formais e tive aprendizados não foram formais. Por exemplo, meu aprendizado no Inchun não foi nem um pouco formal. Né? Eu ia para a casa do meu Sifu, né, em outra cidade, lá em Belo Horizonte. Quantas vezes meu Mocum, minha escola de treino foi a sala de estar da casa dele ou o consultório? Às vezes, no meio de uma consulta ali, né, ele tinha um horário vago, não, sobe aí. Aí eu entrava lá, dentro do consultório, a gente treinava lá. Então, assim, qualquer lugar, ele falava uma coisa muito interessante. Ele sempre fala isso. Ele fala, qualquer lugar que tem um professor disposto a ensinar e um aluno disposto a aprender, pode ser um Mocum, né? Verdade. Muito legal. Vitor, é muito importante isso. Nossa, que bacana. Por exemplo, o mestre Brenda Lai, ele passou muito tempo dando aula numa praça, numa quadra de esporte, no São Francisco. Inclusive, teve um momento muito singular, quero compartilhar contigo, se me permitir. Geralmente, no dia 23 de setembro, dia 23 de setembro, comemora-se entre aspas, o aniversário de morte, né, no Sicu. E aí todos os discípulos no mundo, onde tem, ele deixou, se eu me engano, ali 13, né? E alguns já faleceram, mas assim, eles se reúnem e fazem um treinamento especial nesse dia. E as escolas do Brasil também, a gente faz onde tem escola. E teve um desses discípulos que foi treinar nessa quadra, que é o Perry Lee, meu cipá, meu tio, nessa quadra que ele dava aula, lá em São Francisco. Então você vê, né? Você apontou a perspectiva do lugar, e é isso mesmo. E é muito comum na cultura chinesa da arte marcial, isso que o seu Sifu colocou é muito comum, importante. Ela é comum no sentido da prática, aquele que se vincula a isso, né? Acho que é muito comum, cara, dar aula em praça, enfim, em restaurantes, aqueles locais muito comum na China, que vende as ervas medicinais, que a farmácia já é onde o cara vai fazer manipulação também, nos corredores, nessas lojas. Então, assim, onde tem o professor e tem o discípulo, onde tem o aluno, acontece a experimentação do espírito da arte, né? Isso é muito importante. E é muito comum, Vitor, também nas escolas na China, o Kung ser a casa do Sifu. É uma extensão da casa. Então, você tinha lá a casa, o Kung, e essa casa é a extensão. Então, o Kung é toda a casa, que está no convívio, que está, por exemplo, no diálogo, no consultório do seu Sifu, quando ele acolhe. Isso é muito simbólico, né? Olha, então, aqui é o local que eu cuido das pessoas, que ele é psicólogo, né? Então, eu cuido das pessoas, vem aqui que eu vou cuidar de você também. Então, se observa que ele faz o Kung, e é muito esse o espírito. Quando eu comecei a treinar karatê, por exemplo, a gente treinava numa chácara, no mato, né? E eu lembro que o Hiroshi fazia assim, olha, você vai lá e varre lá, e caía muito, era debaixo do bambuzal, bambu gigantesco, bambuzais assim, eu varria, falava, ó, esse é o seu dojo. E todo local que você for, que houver alguém ensinando, é muito legal, cara, é muito assim o treino. Esse local aqui é onde você vai desenvolver a arte marcial. E era terra, a gente varria, aguava. Quando caía as folhas, essa aqui, deixa aí depois. Marcelo, não está legal. O dojo não está sujo, as folhas só estão caindo. Continue o seu treino. Então, isso fica muito claro para mim. A mesma forma como eu se fosse, sabe? Chegava no Kun, só Marcelo, o Kun é você e você é o Kun. Então, quando eu ia para Campinas, eu chegava lá para treinar, eu viajava todo ano, Vitor. Então, eu viajava todo ano, 2 vezes por ano, mais ou menos. Passava lá um mês, 15 dias. E treinamento intenso, mergulhado. Então, eu acordava cedo, limpava o Kun, treinava de todo, estudava, anotava tudo, não filmava nada, era só anotação e trazia. E aí o Sifu, não, hoje nós vamos treinar tal lugar. Aí me levou para casa dele, treinava no parque. Uma vez treinamos na porta de um circo, cara, meu Deus do céu. Ele falou assim, tinha um circo na cidade, e aí ele falou assim, cara, Sifu teve dessas coisas. Se lá tinha muito isso também.
olha que interessante. Se for a tal forma sua tá clara, a forma que eu estava aprendendo. Eu falei, eu acho que sim, Sifu. Aí tava o Sifu, a Simô, que é a esposa dele, a Daniela, e a Sofia, que era a filha dele. Eles estavam levando a Sofia para um circo. Na porta do circo, faz a forma aí. Eu falei, caramba, tanta gente. Eu lá fazendo a forma e ele lá corrigindo. Beleza, tá claro. A vez, Vamos. indo no shopping flamboyante para levar ele para almoçar no flamboyante, Marcelo Pampou, que é uma forma que a gente faz. Terceiro andar do shopping flamboyante, pensa. Falei, tá, sábado à tarde. Lá vai eu fazer a forma lá. Então, assim, em qualquer lugar. É o espírito presente no Qualquer ensinamento, né, lugar, Vitor? lugar. Então, muito legal Exatamente. essa lembrança do Sifu e é isso mesmo. O espírito é a gente quem faz, né? Essa troca é muito interessante, cara. A gente vai vendo situações ali que se conectam ali, que são muito parecidas, né? São muito E assim, semelhantes. aproveitando o gancho, né, do que a gente está falando, a que ponto você acha que, né, a gente está falando muito focado na arte marcial, mas assim, a gente tem que mostrar sempre para as pessoas que ela incorpora com a vida, que é justamente isso esse ponto que a gente chegou. Você estava passeando no shopping ali, eu treinei no consultório, e aí, né, tudo, qualquer lugar é lugar, né? A que ponto que você acha que você acha não, que você sente que a arte marcial influenciou na sua vida pessoal e principalmente acadêmica, né? Porque você também é professor de filosofia, né? A que ponto que você acha que isso fez alguma diferença? Vitor, a todos os pontos. Não tem assim um ponto específico. Foi toda a intensidade. E obrigado por refazer a pergunta, é aquilo que eu sinto mesmo. É isso mesmo. Então, a arte marcial, ela modifica constantemente, inclusive remetendo ao modo de ser, meu modo de ser. Tem uma frase do próprio Bruce Lee que eu acho interessante num livro que ele escreveu, que a arte marcial, independente de qualquer que seja, é a forma sincera de expressão de um sujeito. Então, o contato com a arte marcial, ela, para mim, é a maneira mais explícita e sincera de se expressar. Se você pensar bem a forma que a gente treina, qualquer forma, é como se fosse uma ritualização dos aspectos da violência. Então, o rito é aquilo que vai determinar ao fazer alguma coisa. E se você pensar bem também, nós pensamos juntos, inclusive, tudo que nós fazemos tem gestuais, os cumprimentos. Então, são ritos que modelam o nosso modo de ser. E indo mais adiante, mais além, Vitor, é difícil eu pensar o Marcelo sem arte marcial. Porque foi uma das escolhas mais acertadas. E olha que é difícil a gente ter escolha acertada, porque a vida mostra outro jeito. A gente tem um projeto, às vezes a vida vem, Mostra olha, que, não é né, assim não é não. assim. E aí a arte marcial eu vi que foi uma forma acertada, porque dialogou, trouxe que o Nietzsche vai chamar de essa relação de ter mais potência, por exemplo, de ter mais vida. Então, Vitor, é todo o sentido de me relacionar com o mundo. É o sentido provocado que eu mesmo vou construindo fundamentalmente na relação com o outro. Eu acho que a arte marcial ela ensina muito bem essa perspectiva da hospitalidade ou alteridade que seja, né? Por que alteridade? Porque você gosta de pessoa há pouco tempo, Vitor. O aluno chega para você fazendo 200 perguntas. Como você, aluno, também faz, né? E quando você pergunta, você tem um mundo que se abre. E enquanto na filosofia, que eu busquei a filosofia, eu querendo respostas, né, por causa das angústias da vida, aquela coisa, eu fui ver que na filosofia tinha mais perguntas do que respostas. Então, a gente foi aprender a perguntar, na verdade. Exatamente. Né? Então, essa capacidade de você ser um sujeito que está aprendendo, isso é fundamental. Né? E um sujeito que faz perguntas, um sujeito que quer conhecer. Aí que entra a questão da alteridade para um sujeito que quer ensinar, um sujeito que te enxerga também no outro lugar. Por isso que eu vejo, fundamentalmente, a arte marcial com essa capacidade de hospitalidade e de, literalmente, sem ser clichê, Vitor, de autoconhecimento mesmo, de autodescoberta, inclusive. E tem elementos que você não sabe ainda, os seus. E
um bom professor, ou um Sifu, ele pode, ou um Sifu que seja, ele pode promover Sim. isso. O caminho é o seu, não é? Então, o sentido, ele Ele vai abarca para orientar, né? justamente, por isso a Exato. questão do significado de Sifu, né? É aquele que orienta, ele não vai determinar o que você vai fazer, né? Mas é uma espécie de Exatamente. orientação. Então, o sentido é aquilo que vai determinar, entre aspas, para você, você se determinando agora, como aquilo que de fato você vai construindo, Vitor. Então, eu vejo a arte marcial abarcando toda a minha perspectiva de vida. Não conseguia ver sem o Marcelo sem arte marcial. Faz parte da gente, né? Vira uma coisa que faz parte do seu caráter, da sua cultura, em tudo que você faz. Isso que você levantou um ponto muito interessante, né? Do aluno, né? O aluno no início ele tem muitas perguntas, mas muitas vezes não tem as respostas, né? A gente não tem a resposta para ele, porque a resposta ela só vai vir com o tempo, ela vai é igual quando você lê um livro. Às vezes você acabou de ler um livro, se você for ler ele um ano depois, você vai encontrar informações que você passou o olho ali, mas elas não fizeram tanto sentido, depois elas vão fazer. Então eu percebo o seguinte, que a pergunta, ela pode vir a qualquer momento, mas a resposta não. A resposta adequada, ela vai depender muito do momento, né? E a arte marcial tem muito disso. Eu lembro de, né, você já com certeza já passou essa experiência, às vezes de chegar um aluno, né? E geralmente isso acontece com os alunos que não tiveram experiências em arte marcial. O cara chega lá e fala assim, não, eu já tive um aluno que ele chegou o seguinte, o último nível do Wing Chun são as facas, né? O último treinamento são com as facas. E o cara chegou lá e falou assim, não, eu não quero fazer nada disso, eu quero treinar com as facas. Eu não sabia nem o que eu falava pro cara. Assim, o cara, não, eu não quero treinar esse negócio, fazer forma, bater no aparador, eu não quero nada disso, eu quero treinar com as facas. Cara, eu parei e fiquei olhando para ele um pouco, assim, em choque, porque eu não sabia o que responder, eu nunca passei por essa experiência. Então, foi a primeira vez. E eu fiquei sem saber o que responder, eu falei assim, olha, eu não consigo te ensinar isso, Nossa, entendeu? Porque legal. as facas, não sou eu que te ensino as facas, é você que treina. E você ainda não tem condição de treinar com as facas. Você pode até tentar, a faca em si ela não quer dizer nada. Ela é só um objeto inanimado. Você tem que ter habilidade, né, Kung Fu, para poder treinar com elas. E se hoje é o seu primeiro dia, suponho que você não tenha. Mas se você quiser pegar nas facas e fazer qualquer coisa que você acha que tem que fazer, fica à vontade. Só não acho que esse é o momento apropriado para você. Eu acho que você não vai conseguir extrair nada. Da mesma forma, se você for treinar no Muay-Thai, no boneco de madeira, ou treinar com bastão ou qualquer outra coisa, porque é um processo. É a mesma. Aí eu virei para ele e falei assim: em qual momento que você aprendeu a ler e escrever? Eu falei, foi exatamente quando você nasceu? Ele falou, não. Eu falei, mas como que foi esse processo? Consegue me explicar? Ele falou, não me lembro, né? Eu devia ser muito pequeno. Eu falei, pois é, foi um processo. Você não chegou e aprendeu. Então você acabou de nascer aqui dentro do Wing Chun. Então não dá para você já sair escrevendo, lendo, fazendo redações, entendeu? Não é assim. Aí eu falei, eu não consigo te ensinar porque é o tipo de coisa que não se ensina, você só aprende, né? E aí foi. Depois ele treinou um tempo, mas assim, ainda estava muito com essa cabeça, não estava pronto para treinar, né? Exatamente, não era o momento dele. Talvez, né, mais para frente ele achasse o Verdade. momento dele. Mas aquele não era o momento, então essa coisa do momento apropriado é muito interessante. Pois é, Vitor, você tocou num ponto assim interessante mesmo, sabe? A gente passa por várias experiências nesse sentido, muitas. E também, toda vez que eu passo uma experiência dessa, eu tento fazer um exercício de que eu também passo por essa experiência enquanto aluno, né? E muitas, assim, até ontem, como se for, por exemplo, né? Porque você ter um olhar, assim, eu acho que generoso, igual você teve, um olhar generoso para aquilo que você foi também, que era um outro Vitor, era um outro Marcelo, é aquilo que você é hoje, e um olhar generoso para esse outro que se apresenta, que ele não conhece aqueles elementos, foi como você fez. Belíssima a sua colocação. Olha, eu não tenho condição de ensinar, e não tem mesmo, porque não tem um processo formativo, né? Tem, né? E, pois é, legal isso, né?
E é uma generosidade. Então, quando eu fui treinar com outros professores que são orientais, eu tive professores de arte marcial por pouco tempo, mas chineses, a perspectiva é muito diferente. Geralmente não tem muita abertura para perguntas, porque é uma relação cultural diferente, não é certo ou errado, é uma relação cultural distinta. Fora que às vezes são muito enigmáticos, mas assim, é a formação do sujeito, né? Então, eu lembro que uma vez eu perguntei a um professor sobre um Qigong específico e eu não estava entendendo de fato o que ele estava falando, eu não estava entendendo o exercício. Então, fazia sentido a pergunta, né? Porque a relação de comunicação não estava clara, né? E aí eu falei, perguntei para ele o que que era. Ele falou assim, não. Aí ele falou como um taoísta mesmo. Fica entre o céu e a terra que tudo acontece. Falei, meu Deus do céu, o que que isso quer dizer? O que que Meu isso quer Deus! dizer, cara? Aí eu falei, tá. Ele falou assim, qual é a postura? Eu falei, tal postura. Ele treina ela. Treina ela. Eu falei, tá bom. Eu fui treinar. E aí eu acho que escapou, ele falou sem querer. Em vez de ficar 20 minutos, desculpa, 2 horas, ele falou 20 minutos. O que ele tinha falado antes, 2 horas. 2 horas tá bom. Eu falei, 2 horas? Na posição, Meu Deus! aquela posição bem baixinha, né? Aí ele falou uma coisa interessante. Ele, vem cá, deixa eu falar um negócio. Quando você não treina, primeiro seu espírito esquece. Desculpa. Primeiro seu corpo esquece. Segundo, sua mente esquece. Terceiro, seu espírito esquece. A gente está começando a se entender, pensei comigo, né? Porque é quando você deixa de treinar alguma coisa, obviamente em arte marcial, alguns contatos você deixa de ter. E espírito para o chinês não tem o mesmo significado que o nosso, obviamente. Mas vamos pensar assim como uma espécie de essencialidade de alguma coisa. Então, se você deixa de fazer, você perde mesmo. E tem um processo, você perde o corpo, o movimento não faz mais sentido, e a mente começa a falhar, e essa essencialidade que você construiu, ela vai se dissolvendo. E aí, para entender essa questão de estar entre o céu e a terra, eu fui procurar um estudioso taoísta, um ocidental, que pudesse dialogar. Por quê? Porque eu pudesse perguntar, entendeu? Depois de 20 anos dessa experiência, eu volto nesse mestre. E tive uma grande surpresa, um grande presente, há pouco tempo, esse ano, né? Ele me deu um presente, uma caligrafia, que ele faz caligrafia, do significado do Que espírito de arte legal! marcial chinês. Eu só vou fazer para você aqui. Eu cheguei no consultório dele, tava cheio de trem no chão, rascunho que ele estava fazendo. E ele estava mandando os clientes embora de acupuntura para ele fazer. Não, agora eu estou pintando e mandar os caras embora. É o tal do louco que eu te falei, né? E aí ele falou, você entra aí e tal. Aí me deu um presente, que é uma caligrafia dele, porque tem a caligrafia do artista e tem a letra. E tem o ideograma comum de onde você escreve. A caligrafia é um modo estético dele se expressar. Tanto é que ele tem o nome de calígrafo na China, que é aquele que mora na floresta, o nome dele de calígrafo. E aí ele fez a caligrafia dele o espírito de arte marcial. O que significa o espírito de arte marcial? Mas você observa bem que ele respondeu aquela pergunta que eu fiz lá atrás há 20 anos. Respondeu de outra maneira. Entendeu? Então a questão do momento, como você colocou, há um momento. A relação de percepção nossa não pode ser naquele momento, às vezes é mais apropriada. Né? Então, nesse sentido, Exatamente. houve a relação. Inclusive, eu tinha dado o pincel para ele há muitos anos atrás, esse pincel de fazer caligrafia, um pincel de presente que eu dei. E aí ele estava com esse pincel até hoje, tinha mais de 10 anos. Meu pincel tá ruim. Tem como você me arrumar outro? Aí eu fui buscar um pincel e tal, consegui outro pincel para ele. Aí ele chega para curtir com a minha cara, ele tinha ganho uma caixa que o amigo dele tinha trazido da China para ele. Esses aqui são melhores. Eu falei, caramba. Mas é porque ele acha que ele queria reforçar o ato do presente novamente. Então, Vitor, é Que tudo muito legal! simbólico, sabe? E a relação continua, mas é o momento que se apresenta como apropriado. Mas ainda acho que nós somos a cultura de perguntar, do questionar. E essa postura sua em Sim. relação ao aluno, por exemplo, que reforço belíssima, mostrou o seu espírito marcial de professor. Olha, peraí, se eu não consigo, cara, colocar você na condição de apontar que você não sabe ainda, isso é muito importante. Isso significa uma abertura clara para quem vai ensinar.
que é o seu caso, né? Tá ensinando. Então, eu acho que é extremamente isso aí, o espírito, se colocar como aberto. Exatamente. Isso é muito importante, né? Porque é aquela questão, né? Sempre que agora que eu, né, deixei a escola de Goiânia com o Pedro e com o Elias, às vezes assim vem aquele questionamento, né? O Pedro, apesar dele ser meu colega de treino, né? Somos alunos do mesmo mestre. Ele não teve ainda essa experiência de dar aula. Ele está tendo agora. Isso é muito interessante, né? Porque ele já está tendo já com experiência, né? Eu não, eu tive que dar aula já no nível intermediário, né? Eu tive que me adaptar ali. Então ele já tem mais recursos do que eu tinha na época que eu comecei a dar aula. Então ele tem mais experiência dentro do estilo, né? E o Elias da mesma forma. E eu não lembro quem deles que tinha me perguntado uma vez. Eu falo, pô, e quando eu não souber o negócio, o que eu faço? Eu falo, fala que você não sabe, não tem outro jeito. Você vai fazer o quê? Inventar? Aí eu falei assim, muitas vezes eu já passei por essa situação, porque como eu comecei a dar aula, né, num nível intermediário, e o Cifu falou, não, dá aula sim, você vai ensinar o que você sabe, o que você não sabe, você não vai ensinar. E deixa sempre isso muito claro, eu sempre deixei isso muito claro na época que eu comecei a ensinar. E eu lembro que eu fazia exatamente isso. Às vezes o cara me pergunta, isso não me desvalidava. Eu acho que você se sentir inseguro com as perguntas do cara é que eu acho que desvalida. Então, às vezes a pessoa me perguntava alguma coisa, o nome de alguma coisa e tal. Eu falava, pô, não sei, vou perguntar ao Cifu, depois eu te falo. E eu fazia exatamente isso. Chegava em casa, mandava um WhatsApp, Cifu, o que é isso? Não, é assim assado. E aí eu já mandava um WhatsApp para a pessoa falar, lembra aquela pergunta sua na aula hoje? É isso aqui, ó, o Cifu falou. Então isso é muito interessante, porque não tem essa de, o professor sabe, por mais que você seja professor, não sabe tudo sobre o estilo, porque você ainda está em desenvolvimento o tempo inteiro, e igual eu falo, eu vejo da seguinte forma, o papel do mestre, ou do professor, ou do instrutor, é orientar, né? E ele sabe ali o caminho, mas é difícil você saber todos os aspectos daquele caminho, né? Porque algumas coisas você esquece, ou você ainda não viu, entendeu? Você ainda não está naquele momento. E eu acho que reconhecer isso é muito legítimo, né? Na minha Demais. opinião. É legítimo mesmo. E, literalmente, essa condição de se mostrar quem é que está ali dando aula, né? É um cara que também está em processo de Sim. formação, né? Isso é muito importante. E É, o não saber, quando ele é posto, que também já é uma forma de saber, porque há uma consciência desse não sabe, né? Para citar Sócrates. Então, nesse caso, quando você tem essa abertura, a fidelização do aluno, do futuramente do discípulo, se dá literalmente ali, por exemplo. Bem, se ele não sabe, mas aí vem aquela questão, será que ele tem segurança no que está fazendo então? Mas outras coisas que você vai ensinando, creio eu, é que vai legitimando o seu saber, que é uma construção constante, também. creio eu. Não é? Isso em qualquer circunstância. E na arte marcial, isso é muito importante, porque demonstra também, Vitor, creio eu, uma abertura para o aprendizado constante, né? Então, por exemplo, tem uma passagem para ilustrar muito bem isso. Quando o meu Sifu estava com dificuldade na perna e eu tava em Campinas treinando, né? E aí ele estava me ensinando uma arma muito difícil no Louvo a Deus, uma arma avançada, e aí ele com dificuldades por causa da perna, e a arma é pesada. Eu falei, nossa, tranquilo, né? Não tem problema, né? Há outras formas de aprender, outras formas de ensinar. Então, vamos nos adaptar aqui. Muito legal disso. E assim, a questão da leveza, quando ele falou assim, Marcelo, o mestre nosso da sexta geração, ele tinha uma perna maior do que a outra, que é o Locoyu. Então ele andava com a perna meio mancando. Ele ainda brincou, de repente eu vou ser o novo Locoyu, que eu vou ter uma perna maior do que a outra. Então, assim, a capacidade de leveza, um novo aprendizado. E aí, quando ele conseguiu melhorar, ele me ensinou a forma, né? Na condição sentado, com as partes. E ele falou: olha, ele falou assim: quem está aprendendo, Marcelo, nós vamos aprender o tempo todo, a abertura para quem ensina aprende mais ainda. Então, isso Com ficou muito certeza. claro. Ficou muito claro para mim, sabe? E aí, reforço, Vitor, só é possível por causa desse aspecto dialogal, sabe?
A abertura para que o outro se apresente como pergunta, como resposta, mas aquele sujeito falante que somos, né? E quando você tem um sujeito falante que é reflexivo, que propõe isso para pensar que pode ser uma arte marcial mais propícia para você, ou uma técnica, ou seja, essa figura se apresente como esse conscientizador, né? Que é um local de aprendiz constante. Acho que isso é muito simbólico, é muito legal mesmo, importante. Eu acho isso muito interessante, porque eu, particularmente, pela minha experiência, eu acho que eu não teria avançado, né, com a qualidade que eu avancei se eu não tivesse dado aula, porque muitas vezes os alunos têm questionamentos que eu não tive, e isso me faz ir atrás. Então, quando você é professor, você tem que estar sempre buscando coisas, você tem que estar sempre em atividade, sempre atento, porque você vai ter uma demanda de perguntas que não são só suas, que são de outras pessoas. Porque quando você é só aluno, você tem a sua demanda de perguntas, de questionamentos, de experiência. Quando você é professor, você tem várias, né, coisas que você nem pensou, porque às vezes não é propriamente a sua busca, né, mas é a busca de outro, e você tem que orientar a busca dele dentro daquela perspectiva, né? Eu acho que isso tem muita validade. Bastante. Exatamente. E assim, a gente chegando já no final do programa, pô, a gente tem que fazer outro bate-papo, porque tem várias outras questões para a gente trabalhar. O seu conhecimento é muito amplo, a gente pode estar aqui aprendendo muita coisa. Ô, Vitor, desculpa, eu falo muito, cara. Então, acho que eu tomei o tempo seu Não, demais, hein? foi sensacional. Não, a gente vai fazer outro. Está sendo muito bom. Esse tipo de bate-papo é muito interessante, porque a gente vai discutindo assuntos aqui, vai aprendendo sobre as experiências, né, de cada um, isso é muito legal. E eu vou revisitar esse bate-papo com várias outras pessoas, né, que às vezes a gente não dá tempo de fazer tantas coisas, mas assim, sempre tem mais coisas para a gente poder trabalhar, né, eu também não quero tomar muito seu tempo, né, mas assim, a gente chegando, tá tranquilo? A gente chegando nesse final, um assunto muito pertinente, que eu sempre pergunto para todo mundo, né, que eu faço bate-papo, porque eu acho assim que nem todos têm a sorte, né, que a gente teve de ter bons professores, ter boas escolas, boas experiências, né, porque assim, da mesma forma que tem gente boa, tem gente que presta outro tipo de serviço. E é interessante de quem teve boas experiências, né, e até quem não teve, né, porque a gente aprende com isso, a gente poder localizar, né, para ter essa primeira experiência, porque eu acho que isso é uma barreira muito grande. Várias pessoas que eu sugiro, né, não, eu estava esses dias falando com a minha irmã, falei assim, ó, eu acho uma boa você praticar arte marcial, né, ela, qual que você acha que eu pratico? Qualquer uma, né, você só tem que achar uma escola adequada, né, para você, qualquer estilo vai te servir, né, você não tem nenhuma, mesmo se você tiver alguma limitação física, vai depender muito também do professor daquele estilo saber coordenar isso para você poder aprender. E eu falei, você não tem nenhuma, então você já tem uma vantagem a mais. Né? Não tem nada que te limite para treinar. Então você consegue fazer qualquer atividade, você, né, tá muito bem de saúde para isso. E eu falei para ela, ó, você tem que procurar arte marcial. E qual que é a cabeça dela? Ah, mas eu sou muito nervosa, eu vou chegar lá e não vai dar certo, eu vou brigar, não sei o que. Eu falei, mas é justamente por isso, para você ir lá e aprender a controlar isso, aprender a se entender melhor. Não é fugir de quem você é você se encontrar. Eu achei isso muito interessante, porque muita gente, não só ela, muita gente tem esse questionamento. Pô, vou chegar lá na academia, as pessoas vão me bater e eu vou ter que bater nelas, né? E isso é muito comum, né? É muito comum as pessoas acharem que a arte marcial é violência, é você chegar lá e ser oprimido, as pessoas vão te bater, não sei o que, aquela coisa. Infelizmente, ainda tem muito esse pensamento equivocado. Então, diante da sua experiência, a minha pergunta é, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas que estão assistindo. O que para você, o que seria uma boa escola de arte marcial? Como identificar uma boa escola de arte marcial? Vitor, você já respondeu algumas coisas, muito bem colocado, inclusive. Eu acho que a questão da legitimidade é importante. Por quê que eu vejo que é a questão de importância? Pode parecer uma espécie de tendencionismo, mas não é. Isso é uma evidência, inclusive, histórica. Você entrar numa perspectiva de arte marcial e saber qual é a origem do professor é fundamental.
uma linhagem, a origem histórica daquele sujeito. Porque é uma entrega. Uma entrega, você está em sua vida, tá ali. E é toda uma condição que está por trás de você, seus familiares. Porque a gente não faz arte marcial, nunca a gente faz sozinho. Você faz, você treina, mas tem envolvido sua esposa, seus filhos, seus pais. Quando você vai, às vezes você está representando uma comunidade, você não tem nenhuma noção que foi sua constituição familiar ou social. Então, se eu treino, se, por exemplo, se o Vitor treina, o Marcelo treina, e a partir disso ele arruma uma confusão, sei lá, se torna um cara perigoso para a sociedade, obviamente as pessoas que estão vinculadas a mim vão sofrer com isso. Então, eu tenho que me vincular a uma escola de legitimidade. Obviamente que a gente procura, de modo geral, uma espécie de... E também, acho que é importante, qual o diálogo interno que eu estou levando, que me leva a procurar uma escola de arte marcial? Ou, aspas, a defesa pessoal, a questão da perspectiva emocional, não tem problema. Conquanto que essa questão da legitimidade seja importante. E o que eu chamo de legitimidade? Você mesmo colocou. Qual a origem desse sujeito? Qual a formação dele? Que relação ele tem com outras pessoas nesse trabalho que ele faz? Para mim, isso é o básico, sabe? E, fundamentalmente, né, você experimentar se esse sujeito, essa escola, que seja, dialoga com essa perspectiva que você está levando, que é dos seus anseios também, né? Porque é muito ruim você fazer uma atividade em que você está só na perspectiva da obrigação. Porque se você pensar bem, a gente lidar com geralmente coisas que, de modo geral, grosso modo, pensando no geral, tá, Vitor? As pessoas não gostam, que é disciplina e que precisam, nós precisamos disso. Disciplina, compromisso, dor, né, que são três coisas que você vai lidar na arte marcial. Não tem jeito. Agora, a partir do momento que a partir do momento que isso tenha sentido e que reforce uma estrutura do mundo, isso não vai ser um problema, são elementos que compõem. Agora, já sei que eu vou lidar com isso, quem vai me instruir? Quem vai ter essa condição? Por isso que eu vejo, Vitor, a busca de uma legitimação, legitimidade. Então, quem é esse sujeito? Quem é essa escola? Quem é esse cara que é chamado de instrutor, professor ou mestre que seja, dependendo da perspectiva, mas quem é esse cara que eu estou me entregando? E ser crítico nesse ponto, né? Porque, o que se chama de crítico aqui? Porque há, repito, uma forma que eu tenho de descobrir é perguntando, é dialogando. Quem é você, o que você faz e que tipo de proposta se tem. De maneira muito franca, você colocou para esse aluno que foi te procurar, para que isso tenha uma resposta positiva, que tenha uma resposta de fato construtiva dentro da arte marcial. Para que a gente não se torne mais um, por exemplo, que conhece algumas técnicas e que seja um potencializador da violência, porque não é para isso, né? É o que você colocou em relação à tua irmã, é saber esses anseios e lidar. E para isso, um sujeito legítimo ele é importante. E nesse ponto, em especial, eu sou, como professor, como aluno, eu sou muito exigente, né? Quando me perguntam, por exemplo, se você indicaria uma outra escola, eu falei, uma outra escola, não sei, mas uma outra pessoa que é responsável por ela, sim, talvez, né? Então, isso já fiz algumas vezes. Fundamental. Porque aí vai uma relação, que também às vezes não é uma garantia, porque chega nessa escola o sujeito tem uma outra, às vezes pode ter outras afinidades, mas você vai percebendo quem é a legitimidade que você indicou, por exemplo. Então, quando pergunta, chega na nossa escola, ou para mim, quando faço essa pergunta, uma das primeiras coisas que eu coloco é a legitimidade desse professor ou dessa escola. Perguntar sobre isso, né? Da origem, porque nós todos temos uma, né, Vitor? Sim. Pô, isso é fundamental, porque quem está dando aula ele não é o estilo, né? É o indivíduo, né, que está dando aula. E a confiança é passada por ele, né? Ele está transmitindo aquele estilo ali. Então, tem que sempre ficar atento a isso, né? Eu costumo dizer muito isso também. A pessoa tem que procurar saber quem que é o profissional, ver se o ambiente é legal, né? O outro episódio que eu fiz foi com o Lauro, né, que foi meu professor de jiu-jitsu aí em Goiânia. Ele falou assim, né, é interessante ver como que o cara trata os alunos dele, né?
Então, isso faz muita diferença. Observar esse tipo de coisa é muito interessante, né? E isso é fundamental, porque você vai fazer parte daquele grupo, daquela equipe ali, daquela família. Então, obter essas informações é muito importante. Experimentar também, se permitir. Porque eu acho que quando a É, pessoa decide que ela vai praticar uma arte marcial, ela tem que ir, né, aquela velha frase ali do Bruce Lee, né, com a xícara vazia, né? Porque se ela chegar lá com a xícara cheia, dificilmente ela vai ter abertura para consumir aquela cultura, né? justamente. E às vezes, um bom professor, bom entre aspas, porque às vezes também, o sujeito, quando ele percebe que não é para ele, de qualquer maneira, ele percebeu ali que não faz bem para ele, hipoteticamente, e teve algo de benéfico disso, como, por exemplo, perceber que não fazia bem. Mas assim, um bom instrutor, um bom professor também, ele contribui ali nesse esvaziamento, né? Como você faz aí, né, dessa xícara. Que é meio que o papel do professor, né, Vitor? O professor é um mediador, né? O instrutor é um mediador, ele é Mediador. esse sujeito que está entre, né? É um formador ali, um processo de conhecimento. Então, tendo isso, claro, com as diferenças que existem, já é um avanço muito grande. E que esse professor de jiu-jitsu falou, esse professor amigo seu, é fundamental. Porque a forma de tratamento, ela é o espírito da arte marcial. Ou alguns vão chamar modo de conduta. No chinês chamam de, por exemplo, o Dan, que eles chamam de como se fosse modo de conduta marcial, mas que na verdade, Ah, são legal. algumas, algumas formas práticas de conduta que você desenvolve, que é a lealdade, que é fundamental na arte marcial, né? Dentre outras, mas isso é construído. Essa lealdade é construída no convívio, nessa capacidade de acolher e também de oferecer as condições desse acolhimento, né? Nessa troca de sujeitos. Né? Isso é fundamental. Isso está vinculado à forma de tratamento. Né? Porque a arte marcial, Vitor, ela reverbera e é para a presença do outro. Né? Como é que a gente pode falar professor sem Exatamente. aluno? Não é? Então, nesse sentido, é Exatamente. Não importante tem um como é que professor esse sem outro se aluno. apresenta. Como é que fala, né? Como é que você aprende a ensinar sem aluno? Da mesma forma, como é que esse aluno se vê Exatamente. como referência, né? Então, a É relação da uma forma de conexão, tratamento né? é total. É uma relação fundamental. E outra coisa, você se permitir a isso, como você colocou. Às vezes não permitindo, mas vai construindo, né? E curiosamente, as próprias técnicas dão isso pra gente. Você que é um praticante antigo sabe, né? Quando você está treinando, é como se o seu Sifu estivesse ali, como se você está treinando sozinho. Então essa relação já existe simbolicamente. Se você tem uma dúvida, você procura. Se você não tem, continua, tá tudo bem também. É a tal da permissão. Exatamente. Exatamente. Pô, você falou tudo. Foi isso aí. Nossa, foi muito especial, cara. Eu aprendi demais com você. Acho que não só quem está assistindo ali, eu aprendi muita coisa. Eu acho que, né, sempre que eu converso com você, eu sempre aprendo muita coisa, né? Você é um cara que está sempre estudando, tem uma mentalidade muito aberta, né? E eu achei sensacional, cara. Foi um prazer enorme, uma honra, né? Muito obrigado por você ter participado do programa e contribuído, né? Foi muito legal. Ô, Vitor, te agradeço muito para começar por te rever, né? Nem que seja nesse formato remoto, mas é o que temos, né? Remoto, né? Obrigado É o mesmo, que tenho. obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado, de certa maneira ali de corroborar com a sua família. Tenho um apreço muito por você, pelo Pedro, pelo seu Sifu que eu tive a honra de conhecer e outras pessoas que estavam vindo com a família. Então, me sinto totalmente, não só em nome da família Louva a Deus, mas como sujeito mesmo, como pessoa, né, de ter você como um amigo e também um professor aí ajudando as pessoas. Muito obrigado. Pô, muito obrigado, Marcelo. E deixando uma mensagem aqui, pessoal, toda sexta-feira eu estou liberando um episódio novo com outro professor, outro mestre, e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado. Opa, peraí.